O Agreste vai ter uma característica tanto do sertão como da zona da mata. A população do Nordeste, até o ano passado, era 57 milhões de habitantes. Até o ano passado, 2019. A área, 1,5 milhão de quilômetros, que abrange os 9 estados. A região mais desenvolvida, a sub-região, é a zona da mata, onde podemos encontrar aqui o maior número de população, maior número de indústria e o clima tropical úmido. É encontrado nesta região aqui. Então, todo o litoral e como a zona da mata. Que a origem da zona da mata é como é a origem a Mata Atlântica, é chamada de zona da mata. Também é chamada de litoral, zona da mata ou litoral. A região Nordeste tem uma área seca, de uma região árida, é onde fica o solo mais próprio, que é no interior, no sertão, onde chove menos. Tem uma quantidade de... A chuva é 500 milímetros por ano. Já aqui na região, no litoral, é mais de 1.000 milímetros por ano. É uma região que chove mais. O solo do sertão é um solo um pouco infértil, já devido ser ressecado com o sol e com a falta de chuva. A caracterização reflete somente uma parte da região, a qual é bastante diversificada, que apresenta uma variedade de clima e de vegetação que define muitas paisagens naturais. As áreas irrigadas do sertão têm se desenvolvido bastante nas últimas décadas, com a produção e exportação de frutas, que vai caindo de uma região para outra. O regime pluviométrico muito baixo, área com pouca chuva, sofre com secas prolongadas e a outra na região chove abundante. E a cobertura origina da floresta tropical. Então vamos saindo de uma região para outra. Mudando. A zona da mata, onde tem o solo fértil, o solo massapê, a cana-de-açúcar, foi a primeira parte do Brasil a ser ocupada pelos portugueses, a ser explorada, onde daqui os tiraram seu sustento, começaram a ocupar, tirando para o Brasil, escravizando os índios, depois foram expulsos. Voltado para o Atlântico, fui nessas terras que os portugueses estabeleceram as primeiras ocupações. Veio a exploração e daí colocando a cana-de-açúcar. E a região começou a se desenvolver. Na zona da mata ainda é de área mais industrializada, mais urbanizada e mais rica. Veio o agreste, que tem característica é uma área de transição entre a zona da mata e o sertão. Existe vegetação parecida com a da zona da mata e com a caatinga. Partindo da zona da mata em direção ao interior, o clima vai se tornando mais seco e uma porção do território nordestino abriga essa transição, onde você vai encontrar as características mais do sertão, que é a parte seca. Com o agreste, entre dois domínios distintos, suas características físicas envolvem uma mescla de sub-regiões vizinhas. Na porção voltada para a zona da mata, predomina o clima mais úmido, com presença de espécies típicas da floresta tropical, da Mata Atlântica. Há também a formação de brejos, onde são cultivados produtos agrícolas. Lá no agreste existe a policultura, cultivo de vários produtos. A voltada para o sertão apresenta a maior aridez e espécies também encontrada na caatinga, vegetação típica do sertão. Então, vamos ter essas diferenças entre uma e outra.
O sertão é a maior região do Nordeste. Estende-se por todos os estados nordestinos, excetuando-se o Maranhão, que compreende uma extensa área do clima tropical semiárido. Esse tipo de clima se caracteriza por elevadas temperaturas e baixa umidade. O semiárido, a temperatura é elevada e, porque chove pouco, tem uma baixa umidade, apresentando chuvas irregulares. Então, no sertão não chove, a chuva é irregular, porque tem ano que quase não chove. Desde os tempos coloniais, o relato de longos períodos de estiagem, e em algumas épocas, esse período duraram alguns anos. Devemos considerar diversos elementos para caracterizar melhor o problema da seca. O regime de chuva no sertão é torrencial, ou seja, elas são abundantes e raras, com maior concentração no verão, no verão, no verão, do outono até a primavera praticamente não há chuva. Onde na estação que a gente tem aqui, o período de chuva do sertão é mais no outono. Qual é o período do outono? É que vem de março a junho. A população local domina o período de chuva de inverno e ao longo do período de estiagem é chamado de verão. Devemos considerar diversos elementos para caracterizar melhor o problema da seca. O regime de chuva no sertão é torrencial, ou seja, elas são abundantes e rápidas, com maior concentração no verão. No verão, do outono até a primavera, praticamente não há chuva. Então vai chover mais fevereiro e março. Do outono até a primavera, praticamente não há chuva. Curiosamente, a população local denomina o período de chuva de inverno e ao longo do período de estiagem é chamado de verão. Isso talvez tenha sido influência dos primeiros colonizadores, que associava a chuva ao inverno e a estiagem ao verão, como ocorre em alguns locais da Europa. Então, isso é umas condições que vem aí. O relevo do Nordeste compreende uma sucessão de chapadas, como a do Apodi, Borborema, Araripe e Ibiapaba. Nessas áreas de relevo mais elevada, a umidade é interceptada. E nas escarpas voltadas para o oceano, ocorre a chuva orográfica. As vertentes elevadas dos planaltos e das chuvas, onde a maior umidade recebe a denominação regional. Nas áreas interiores, predomina o tempo seco. Anteriormente, massas de ar são porções da atmosfera que se deslocam e coragem. Em geral, caracteriza do local de origem, se elas vêm de áreas úmidas e quentes. Transborda umidade e calor por onde passa. Se surgem áreas frias e secas, difunde o ar frio e seco. Durante o verão, as massas equatorial, continental e equatorial atlântica e tropical atlântica, todas quentes e úmidas, converge para o Nordeste, quando essas massas se deslocam até a depressão sertaneja, recebe grande quantidade de umidade durante o longo percurso, o que faz com que os índices de chuva sejam menores no sertão, certo? E, então, isto ocorre em várias partes do país. Durante o inverno, o deslocamento das massas polar atlântica e tropical atlântica é responsável apenas pelas chuvas nas porções orientais do Nordeste, corresponde à zona da mata e pode também trazer água de chuva para a porção sul do sertão. A caatinga é a vegetação típica do sertão nordestino. O tema de origem indígena pode ser tratado como mata branca. Essa vegetação é constituída por árvores e arbustivos, em geral com espinhos e formas
e folhas pequenas que se perdem durante a estiagem, né? Então, a vegetação do sertão, no período de estiagem, que não acaba a chuva, elas começam a cair. Então, isso é uma característica típica do sertão. A caatinga é a vegetação típica do sertão. O termo de origem indígena é mata branca. É constituído por árvores e arbustos, em geral com espinhos e folhas pequenas, que se perdem durante a estiagem. Recebe a denominação biológica de xerófilo, ou seja, vegetação que se desenvolve em áreas de baixa umidade. Na caatinga predominam cactos e algumas espécies típicas, como o xique-xique, a mangabeira e o mandacaru. Esta área se estende por todo aí. Como eu falei antes, tem a área do polígono da seca, que acontece todo o sertão e o norte de Minas Gerais. Perguntei isso no questionário de vocês. Então, pode estar lá na prova de vocês colocar, ela abrange todo o sertão, os estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais, que é uma área que foi considerada pelo governo federal em 1940 pelo chamada Polígono da Seca. Daí foi criado o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. O objetivo disso era a construção de grandes açudes para abastecer a região. Então, isso foi criado em várias partes do país, né? Da região Nordeste, então pegando o norte de Minas Gerais, e foi consolidada como polígono das secas. Aí foi criado o DENOX com o objetivo de construção de grandes açudes, né, para abastecer a região e, às vezes, até para o uso da irrigação. A área do polígono da seca foi ampliada e realizada obras em toda a região semiárida, inclusive no norte de Minas Gerais. Além de açudes, são desenvolvidos projetos de irrigação, construção de cisternas para a captação das regiões. Então, isso foi criado em grande parte na região em si. O meu norte é uma área de transição entre a floresta amazônica e o sertão do Nordeste, onde vai atingir os estados do Piauí e Maranhão, principalmente. Então, essa recebe uma área de transição. Vai receber a área da floresta amazônica e do sertão do Nordeste, onde lá podemos encontrar áreas de cerrado também, a parte da floresta amazônica e da caatinga do sertão do Nordeste. E podemos encontrar lá o babaçu, a carnaúba, onde são produzidos no Maranhão, Ceará e Piauí, né? E a carnaúba, que é um dos maiores produtores da carnaúba, é Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão. A carnaúba é conhecida como árvore da providência, uma vez que dela pode ser extraído matérias-primas para diversos produtos, desde a folha até a raiz. A cera da carnaúba, seu principal produto, é usado na indústria de cosméticos, ceras automotivas e farmacêuticas. E a árvore símbolo do estado do Ceará, líder na produção de cera extraída das folhas dela. O Brasil é o único país do mundo produtor de cera de carnaúba. Antigamente, aqueles discos de vinil eram feitos com a cera da carnaúba. Os estados produtores, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão. O babaçu se extrai um óleo com grande poder de lubrificação usado na indústria óptica, na indústria de óleos. E suas folhas são aproveitadas para produzir fibras naturais e servem para a cobertura
de casa, porque também é feito com as folhas de carnaúba. A casca do coco do babaçu serve para alimentar fornos de cerâmica, porque tem alto poder de combustão. Após a sua queima, as cinzas são usadas em filtros de carvão ativado. Então, aqui vocês estão vendo, vocês veem as grandes vegetação alta que são encontradas em diversas regiões do país em si. Então, isso é o resumo que está dentro da nossa prova de hoje à tarde que vocês vão fazer. Quem tem algumas perguntas a fazer sobre o assunto da prova? Quem tem alguma pergunta a Professor, fazer? eu entrei atrasado, eu não peguei o questionário que o senhor fez. Não, os questionários, eu não fiz questionário hoje, não. Foi desde aquele que eu fiz ontem. Aí, olha. O último que eu fiz foi o quê, ó? O que o governo do Brasil fez para desenvolver as regiões em 1966? Ele criou as superintendências regionais, que foi a Sudan, a Sudene, a Sudecom. Qual é o objetivo dessas regiões? Foi para desenvolver a Sudan na região norte, na Amazônia, vamos supor, e a Sudene no nordeste, Sudecom no centro-oeste. Foi criado também a Zona Franca de Manaus. Aí eu perguntei, fala sobre